Ele tinha falado comigo, né, já tem um tempo. Ele falou: olha, no dia do meu aniversário você vai pregar, mas não é nada a respeito do meu aniversário. Você vai pregar algo que Deus colocar no seu coração. E eu já estava nervoso desde aquele dia. Hoje no louvor já estava um pouco nervoso também. Mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente confia no Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo e comigo nessa oportunidade. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 ao 24. Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. Lucas 15, 11, 24. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois desde que meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Jesus aqui ele vai ministrar uma de suas parábolas. Acredito que seja uma das mais conhecidas, né? Quando é citada a palavra do filho pródigo, aqui está falando que é a parábola do filho perdido, né? Mas o interessante é que Jesus ele usava, ele sempre falava geralmente ele falava em parábolas, né? Para que algo que era complexo, algo que fosse complexo de se explicar, fosse exemplificado com histórias que passavam mensagens tremendas. Mas antes de entrar em Lucas, eu quero ler com vocês, eu quero ler o capítulo inteiro. Eu quero passar o capítulo inteiro. Eu vou passar aqui em alguns versículos. Não feche sua Bíblia. A gente vai ainda vasculhar um pouco o livro de Lucas, capítulo de número 15. E eu quero mostrar aqui o que motivou Jesus a falar dessas parábolas. O que motivou a Jesus a citar essas parábolas. Assim, Lucas, capítulo de número 15, versículo 1 e 2. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A palavra de Deus ela vai dizer que Jesus estava falando para um público que naquela oportunidade estavam publicanos e pecadores. Essa não foi a primeira vez que Jesus estava na presença de publicanos e pecadores. Vamos ler comigo aqui Mateus, capítulo de número 9, do 10 ao 12. Mateus 9, do 10 ao 12.
Versículo 10 diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, mais uma vez, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Então não era a primeira oportunidade que Jesus ele se encontrava ao redor de pecadores, e na verdade ele estava ministrando para pecadores e para aqueles publicanos. A primeira coisa que eu aprendo é que Jesus não fazia exceção de pessoas. De repente eu faço, de repente qualquer um de nós faz, mas Jesus ele não fazia exceção de pessoas. Próximo que na verdade esse era o propósito dele, era estar perto de nós pecadores. Quando a gente lê o versículo 12 que foi citado no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, Jesus ele trata o pecado como uma doença, e ele se cita como se fosse um médico, como um médico. Ele na verdade ele era um médico, ele é um médico, e é como se o pecado fosse uma doença, algo que começasse tão pequeno dentro de nós, algo que começasse sutil na nossa vida, mas que toma uma proporção tão grande. E era isso que Jesus ele queria mostrar para aquelas pessoas. É isso que Jesus ele queria ministrar no coração daqueles homens. Ele queria estar perto daqueles homens porque ele sabia que aqueles homens precisavam deles, assim como eu e você, nós precisamos de Jesus. Mas os publicanos, os fariseus e os mestres, eles não entendiam isso. Aí no versículo, lá em Lucas, lá no versículo 2, vai falar que os fariseus e os mestres, eles criticavam a Jesus, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles, se referindo àquela oportunidade em Mateus, quando os publicanos e os pecadores comiam com Jesus. Quando a gente lê essas escrituras, a gente vê o quanto Jesus ele nos ama, o como nós somos amados por Jesus, em meio ao pecado, em meio a uma multidão de pessoas. Jesus ele nos ama, e não foi à toa que ele se entregou. Não foi à toa que ele se entregou naquela cruz por pecadores, por nós. Agora eu falei que Deus ama a cada um de nós, mas ele não tolera o pecado. Os fariseus e os mestres, eles sempre acompanhavam Jesus, mas eles não queriam Jesus de fato. Eles estavam acompanhando Jesus dia após dia. Naquela oportunidade estavam os fariseus e os mestres. Nessa oportunidade estavam os fariseus e os mestres. Mas para quê? Para tentar pegar Jesus no erro. Fazia com que pensando que Jesus em algum momento ele iria errar, em algum momento ele iria tropeçar, mas não era assim. Toda vez Jesus tinha uma resposta, toda vez Jesus tinha uma palavra certa. E quando a palavra vai falar que eles criticavam, em outra tradução, ela fala que eles murmuravam. Pois Jesus recebia e comia com pecadores. É justamente essas críticas, é o fato daqueles homens estarem murmurando ou criticando Jesus, que comovem Jesus a citar essa parábola. Como vai dizer no versículo 3. Versículo 3 diz assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Algo interessante no versículo 3, eu poderia passar direto, é que a palavra ela cita esta palavra no singular, ou seja, quer dizer que são 3 parábolas que são citadas, mas elas se unificam em uma só. Não há um ponto final, uma completa a outra. Tanto quando Jesus ele começa a entrar na parábola da ovelha perdida ou da dracma perdida, elas completam aquilo que Jesus quer terminar falando na parábola do filho perdido. Então são parábolas que se completam. Aleluia! E nesse momento eu quero dar uma passada antes de entrar propriamente dito em Lucas 15, a partir do 11. Eu quero citar com vocês aqui essa parábola, tanto da ovelha perdida quanto da dracma perdida. Versículo de número 4 do capítulo 15 diz assim:
Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz alegremente: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A primeira coisa que eu destaco aqui nesses versículos que foram citados era um número considerável de ovelhas, eram 100 ovelhas. Na verdade, uma ovelha perdida em meio a 100, em meio a 99, de repente não faria diferença alguma. De repente eu, se estivesse pastoreando 100 ovelhas, se saíssem 5, eu não iria me ater, eu não iria me aperceber a isso. Mas é a primeira coisa que eu destaco aqui, é que a relação daquele pastor com as suas ovelhas era tão intensa, que ele conhecia aquelas ovelhas nos mínimos detalhes. Toda a característica era conhecida para aquele pastor. Então uma ovelha não passaria desapercebida. Assim em relação de Deus comigo, assim em relação de Deus com você, em meio a uma multidão aí fora, em meio a uma multidão, Ele te conhece. Em meio a uma multidão nessa igreja, Ele me conhece, Ele te conhece. Em meio a uma multidão no meio, Ele me conhece, Ele me chama pelo nome, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece. Essa é a relação de Deus conosco, que é a nossa relação com Deus. É a mesma relação nossa, da ovelha com o seu pastor, do seu pastor para com a sua ovelha. No caminho, uma ovelha acaba se perdendo. E a palavra vai falar que aquele pastor vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la. Ou seja, ele não desiste daquela ovelha até encontrar. Ele poderia estar passando por lamaçais, ou o caminho não estava tão tranquilo, ou estava em meio à escuridão. Ele não iria desistir. É assim comigo e com você. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste daquele que está lá fora. De repente eu passo, como eu falei, em meio a uma multidão, aquela ovelha que está perdida lá fora passa desapercebida por mim, mas Deus conhece aquela ovelha, Deus conhece você, Deus conhece a minha vida. E Ele procura incessantemente até encontrá-la. E Ele mostra, na verdade, toda a sua alegria e gozo ao reino de seus amigos e vizinhos, pois uma ovelha foi encontrada. Quando Jesus ele cita essa parábola da ovelha, Ele sabia que aqueles fariseus e todas aquelas pessoas que estavam ali conheciam a relação de pastor com a ovelha. Não é à toa que é citado lá no Salmo de número 23, se você puder, eu vou falar aqui rapidamente. Salmo de número 23, fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, a relação de pastor com a ovelha era conhecida por aqueles homens, era muito conhecida. Então Jesus primeiro ele cita a parábola da ovelha, depois ele vai entrar, não passando um pouco rápido, porque eu quero entrar na palavra ainda. Ele vai citar a palavra da moeda perdida, como fala aqui. Acompanhe comigo do versículo 8 ao versículo de número 10. Jesus continuou, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora ele vai falar de uma mulher que possuía 10 dracmas. A dracma, na verdade, era uma moeda grega que equivalia na época um denário. Um denário era o valor que se recebia por um dia inteiro de trabalho, mas era recebido por homens. Ou seja, para mulheres naquela época não era essa mesma quantia. Então
a dracma ela tinha o seu valor para aquela mulher. A dracma ela tinha o valor para aquela mulher. Essa dracma ela faz menção a nós e dos nossos valores. Agora eu quero separar aqui alguns pontos importantes. Não vou me ater à palavra da dracma, como não foquei muito na palavra da ovelha perdida. Vou passar rapidamente. Primeiro ponto: a dracma ela se perdeu dentro de casa. É a primeira coisa que eu quero separar dessa parábola da dracma. A dracma ela foi perdida dentro de casa. Ou seja, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor, há muitos que estão perdidos. Há muitos que não sabem o que estão fazendo. Há muitos que estão aqui e não sabem nem o que é adorar o Senhor. Não tem esse contato, essa intimidade. Pessoas que estão perdidas dentro da própria casa de Deus. É o primeiro ponto. Segundo, ela acende uma candeia para procurar essa dracma. Aquela mulher ela acende a candeia a fim de encontrar aquela dracma que estava em meio a uma escuridão. Ela estava perdida em meio à escuridão. E aquela mulher lança a luz. É assim que Jesus faz, é assim que Deus faz conosco. A luz do Espírito Santo sempre está em cima de nós. Quando o Senhor ele vai atrás de nós, Ele usa através do seu Espírito Santo para que traga o arrependimento sobre as nossas vidas. Ele acende uma luz tão forte nas nossas vidas que é impossível continuarmos perdidos. Se o terceiro ponto, ele varre a casa, porque aquela dracma estava em meio a sujeiras. Imagina aquela moeda de valor perdida, em meio a sujeiras. Então, aquela mulher ela começa a varrer a casa. Ou seja, aquela vida começa a ser transformada. Há uma limpeza, há uma varredura naquela casa, até encontrar aquela dracma. Até que chega ao quarto ponto, quando ela procura atentamente. Em outra versão, fala que ela procurava diligentemente. Ou seja, com maior zelo, com cuidado, indo nos máximos detalhes, nos mínimos detalhes. Ela estava ali naqueles pontos até encontrá-la, da mesma forma como foi na parábola da ovelha perdida, até encontrá-la. Mais uma vez, aquela mulher não ia desistir de encontrar aquela moeda, assim como nosso Deus, Ele não desiste de nós. Mais uma vez. E da mesma forma, como na parábola da ovelha, ele se regozija e festeja, pois encontra o que estava perdido. E Jesus o compara como um pecador que se arrepende. Haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por justos que não se arrependem ou se não voltam para Ele. Meus irmãos, nessas duas parábolas a gente vê que a ação de Deus para conosco em sua busca por um pecador é até que ele se arrependa. A todo momento, isso me leva a crer que a todo momento, não fui eu que fui até Jesus. A todo momento, Jesus ele estava ali ao meu lado, Deus ele estava ali do teu lado, até que houvesse o arrependimento da minha parte e da tua parte. Em nenhum momento o Senhor Jesus ele deixou de procurar você. Em nenhum momento o Senhor Jesus ele deixou de me procurar. É sempre Ele que vem em direção a nós. É sempre Ele que vem em direção, na tua direção, até que de fato a gente se arrepende e há um verdadeiro encontro. Um verdadeiro encontro se dá quando eu me arrependo e o Senhor Jesus já está me procurando. É um verdadeiro encontro. Mas nessa noite eu não quero me ater a essas duas parábolas. Eu não quero entrar agora de fato na palavra que Deus ministrou no meu coração. Mas eu não podia deixar de passar por essas duas parábolas, porque elas fazem menções a pessoas que estavam perdidas. Há pessoas que estavam perdidas e foram encontradas, até que ele vai continuar, versículo de número 11, capítulo de Mateus, livro de Mateus. Acompanhe comigo, fala assim, versículo 11, capítulo 15. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Notem
Quando ele passa de uma parábola para outra, ele não dá ele não dá uma pausa, ele não para, não tem um ponto final. É sempre uma continuação. No versículo 11 vai falar: um homem tinha 2 filhos. A palavra vai falar de um homem e 2 filhos. O homem aqui era representado. A parábola, quando Jesus ele cita essa parábola, ele estava representando esse homem como Deus, esse pai, e seus filhos, que eram 2, um era o pródigo e o outro era o filho mais velho, como é citado aqui. O pródigo, a palavra pródigo, ela quer dizer aquele que gasta em excesso, ou seja, um esbanjador ou um gastador de fato. Mas eu não quero me ater a esse exemplo. O pródigo aqui eu quero citar ele como um exemplo de arrependimento sincero. A gente vai ver lá na frente. E o mais velho, um exemplo da indiferença para com os pecadores arrependidos. Versículo de número 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Nesse versículo, o filho mais novo faz um pedido ao pai que não era o mais comum. Quando ele vai pedir uma parte da herança, não é algo normal de você pedir para um pai. Uma herança é passada após uma morte. A herança é transmitida de pai para filho, sim, mas após uma morte. Ou seja, aquele filho, era como se aquele filho estivesse abrindo mão do seu próprio pai. Ele estava como se ele estivesse dizendo para o seu pai assim: olha, pai, reparte a herança porque eu vou para longe, não quero mais ter contato com o Senhor. É como se o Senhor tivesse morrido e eu vou viver a minha vida longe da sua casa. Agora você para imaginar o quão triste é receber essa palavra de um filho. Eu me coloco na posição de um pai e tento de alguma forma imaginar, e não é fácil um pai escutar isso. Pai, olha, eu vou embora, me dá o que o Senhor tem, eu não quero mais a tua presença, não quero mais ficar contigo. Mas o pai, de maneira graciosa, ele acaba atendendo o pedido daquele filho, quando ele reparte as suas propriedades entre eles. Assim ele ficou com um terço de todos os bens que o pai possuía. Porque o irmão mais velho, ele tinha direito à primogenitura. A primogenitura dava direito a ele porção dobrada de tudo que o pai tinha. Para não ficar nas minhas palavras, se você quiser anotar, eu vou ler aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 21, 16 e 17. Eu vou ler aqui. Diz assim, Deuteronômio 21, 16 e 17. Quando der a herança de sua propriedade aos seus filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. 21, 17 agora. Ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como o filho mais velho, dando-lhe porção dobrada de tudo o que possui. Aquele filho é o sinal da sua força, da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Ou seja, segundo a lei, naquele tempo os homens eles podiam ter mais de uma mulher, mas o direito do filho mais velho era garantido, segundo a lei. Ou seja, teria que ser dada a porção dobrada ao filho mais velho. O filho mais velho já tinha parte a mais do que aquele filho que saiu. E esse é o primeiro destaque que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro destaque é que Deus permite certas coisas, mesmo sabendo que vamos sofrer. Deus, como Deus, Ele sabe. Ele sabia que aquele filho indo embora, a intenção do coração daquele filho não era melhor. Ele sabia. Assim como Deus, Ele conhece a vontade do meu coração. E é por isso que nessa noite eu destaquei isso, porque a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, porque Deus pode dar.
E se não tiver debaixo da vontade de Deus, a gente paga preço. Se não tiver debaixo da vontade do Senhor, a gente paga preço. E a gente vai pagar um preço alto por isso. Não é diferente na minha e na tua vida quando a gente acaba pedindo algo a Deus e a gente incessantemente começa a falar e pedir algo a Deus. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Mas a gente não pergunta se é a vontade dele, não. Deus às vezes não dá. Que bom quando Ele não dá, sabendo que a vontade dele prevaleça e é a melhor coisa para a gente. Mas quando Ele dá, a gente paga preço. Eu quero trazer um exemplo de quando Deus Ele deu algo. Quando um povo pediu. Está lá em 1 Samuel. Acompanhe comigo. 1 Samuel. Samuel, capítulo de número 8, do versículo 4 ao 7. 1 Samuel, capítulo de número 4, capítulo de número 8, desculpa, do versículo 4 ao 7. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 8, 4 ao 7. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. O povo de Israel, naquela oportunidade, estava sendo guiado pelo próprio Deus. Tudo que eles faziam era baseado segundo a vontade de Deus. Mas aquele povo não queria mais que Deus liderasse aquela nação. Então eles pediram para Samuel que ele instituísse um rei. E Samuel, com toda a sua sabedoria, ele foi falar com o Senhor, pensando que eles estavam reprovando a Samuel, mas não. Deus, quando ele vai falar com Samuel, ele fala assim: olha, não é a você que eles não querem mais, que eles rejeitam, mas é a mim. Da mesma forma aquele filho fez com aquele pai. Quando ele pede a parte dos bens que cabia a ele, e as consequências para Israel não foram as melhores. No decorrer da palavra, se você quiser anotar, você vai ver que o próprio Deus, a partir do versículo 8 ao 18, ele vai falar para Samuel, para citar as consequências do pedido daquele povo, que não foram as melhores. Versículo de número 13 de Lucas 15. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E aqui eu quero trazer o segundo destaque dessa noite, dessa palavra: a falsa segurança do homem. Aquele filho, naquele momento, ele estava depositando a sua confiança naquilo que ele estava recebendo nas suas mãos. A confiança daquele filho não estava mais no pai, não estava pelo fato de estar junto ao pai, não. A confiança daquele filho estava naquilo que as suas mãos podiam segurar. Só que muitas das vezes isso acontece com a gente também. Quando nos apegamos a coisas materiais, quando muitas das vezes nos distanciamos de Deus através de algo que o próprio Deus ele nos dá, de algo que o próprio Deus nos permite ter, de repente dinheiro ou algo de valor, ou algo que nos apegamos sentimentalmente, e a gente vai se distanciando da presença do Senhor, a gente vai deixando de orar, aquilo que a gente orava com mais intensidade: Senhor, como eu preciso, como eu quero.
mas faça a tua vontade. Deus dá. E aquele homem, ele depositou a sua segurança naquilo que ele tinha. Esqueceu que vivia no meio, vivia ao lado do próprio pai. O interessante que a gente vai notar ainda no versículo 13 é que a gente vê que ele não saiu da casa de imediato, da casa daquele pai. E é exatamente assim que acontece. Aos poucos a gente vai deixando de orar, aos poucos a gente vai deixando de falar com Deus, aos poucos a gente vai deixando de ir para a igreja. Mas hoje eu só vou, domingo que vem é um dia típico, vai acontecer no próximo domingo eu vou. E a gente vai deixando de orar, a gente chega no trabalho às vezes cansado e fala assim: ah não, amanhã eu oro, hoje eu estou muito cansado. Ou então vai orar de noite já quase dormindo. E aquela intimidade com Deus vai se perdendo, e sutilmente, devagarosamente, a gente vai saindo da casa do Senhor. Não é nada instantâneo. O mundo ele não apresenta nada que vai te tirar de forma rápida. Ele usa artifícios para te fazer parar no meio do caminho. A palavra vai falar que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Em outra tradução fala que ele viveu dissolutamente. Ou seja, ele não viveu apenas uma vida de extravagância, de desperdícios, mas também de imoralidade e devassidão. Como vai falar lá no versículo 30 desse mesmo capítulo de número 15, fala assim, versículo de número 30. O irmão mais velho já falando com o pai, fala assim: mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ou seja, não foi só uma vida de extravagância, foi uma vida de completo pecado e devassidão. Uma vida de pecado e devassidão. Versículos de número 14, 15 e 16 de Lucas, continuando na palavra, diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Estava indo tudo bem até então, até que aquela região começa a passar por uma situação complicada. Há uma grande fome naquela região. Aquele rapaz ele começa a passar por adversidades, mas agora ele não estava mais junto ao pai, ele estava sozinho. Aqueles seus amigos que aproveitaram do dinheiro dele já não estavam mais perto dele. O pai ele estava na presença, cresceu na presença do pai, ele já não estava perto do seu pai. Ou seja, ele estava sozinho. Até que as circunstâncias o fazem trabalhar naquilo que era mais reprovável para o público judeu e segundo a lei. E aí que eu quero trazer o terceiro destaque. É quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente se distancia da presença de Deus, como aquele filho, ele se esquece da condição de filho e aceita a sua condição de pecado, tanto materialmente quanto espiritualmente. Ele agora estava escravizado pelo pecado. O pecado fez escravo. Aquele homem estava longe da presença do pai, viveu uma vida de completa devassidão e agora se encontra na condição de escravo. O problema na verdade não era o fato de agora ele estar trabalhando, não era esse o problema. O problema era a profissão que ele estava exercendo. Ele agora era um cuidador de porcos. Na verdade, os porcos eles eram considerados animais imundos e impuros segundo a lei e pelos judeus. Eu separei aqui o capítulo de Levíticos, não precisa abrir, eu vou citar aqui, se você quiser escrever. Levíticos, capítulo de número 11, versículo de número 7 diz assim: e o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-o impuro. Por isso,
profissão de cuidar de porcos geralmente eram ministradas por gentios, pessoas que não seguiam a lei, ou judeus também, que não seguiam a lei. Eram essas pessoas que cuidavam de porcos. Aquele homem, ele cresceu na casa do seu pai, ele sabia da lei, ele sabia que estava transgredindo a lei, mas para ele já não fazia mais diferença o que ele fazia ou deixava de fazer. O pecado já não fazia mais diferença. É isso que acontece conosco quando vivemos uma vida de pecado. Parece que nos anestesiamos e o Espírito Santo pela primeira vez falou conosco, mas na segunda a gente já não escuta a repreensão do Espírito Santo, e o pecado vira algo normal nas nossas vidas, e a gente vai deixando a vida levar, e vai levando uma vida de pecado. E aquele homem já não tinha mais noção do que ele fazia. Chega no versículo 16, quando ele fala assim, olha, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, a humilhação que ele estava passando era tanta que ele chegou a desejar a comida dos porcos. Alfarroba era um fruto que era indigerível por uma pessoa, mas a fome dele era tanta que ele desejava a comida dos porcos. Ele chegou a um ponto que é triste. Mesmo assim ninguém dava nada. Versículo 17, versículo 18 diz assim: caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Interessante no versículo 17 que vai falar assim, olha, ele caiu em si. Caindo em si. Ou seja, era como se o pecado tivesse de fato dominando aquele homem. Ele não conseguia mais distinguir o que era certo ou errado. Até que o fato de ele cair em si, essa é uma ação do próprio Deus. Porque o homem, nós não somos capazes de convencer a nós mesmos, mas Deus faz com que aquele homem tenha um momento de lucidez. E a palavra fala que ele caindo em si, ele disse, olha, quando os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Versículo 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Quarto destaque que eu quero trazer essa noite, o momento da decisão, arrependimento. Ou seja, independente da situação em que nos encontramos, ou possamos vir a passar, a decisão de se arrepender é minha e sua. Deus, ele faz o homem cair em si, mas o arrependimento é gerado em mim. Quarto destaque, o momento da decisão ao arrependimento. Quando aquele homem ele cai em si e começa a falar, olha, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele estava se arrependendo daquilo que ele fez, ele estava se arrependendo dos pecados que ele tinha cometido. Só quero destacar algo importante, que é algo que eu e você nós temos com Deus, e Deus tem conosco, que é chamado intimidade. A intimidade é gerada quando nós estamos próximos a Deus. Nós temos intimidade de falar com Deus, nós temos intimidade de orar a Deus, nós temos intimidade de nos achegar a Deus. E era como que se aquele homem tivesse perdido a intimidade. Ele era o próprio filho dentro de uma casa. Ele estava agora ensaiando as suas próprias palavras. Olha, eu acho que eu vou falar com meu pai assim. Ah, pai, eu pequei contra ti e pequei. Aquele homem tinha perdido uma completa intimidade. O fato de ele estar longe da presença do pai o fazia estranho perante ele. Mas é isso que acontece conosco. É isso que acontece quando nós nos afastamos da presença do Senhor. É isso que acontece quando a gente sai da vontade do Senhor, quando nós partimos para longe.
eu não quero demorar, mas tem um testemunho de um amigo que, dada a circunstância, eu conhecia ele pregava, ele falava muito de Deus. Passou-se um tempo, eu fui falar com ele de novo, ele já estava com a vida completamente, enfim, ele já estava longe da presença do Senhor. Eu falei, cara, ora, você não orava, ora de novo. Ele falava assim, olha, Rafael, eu não consigo orar ao Senhor, eu não consigo falar com Deus, tamanha era a falta de intimidade que ele tinha perdido. É isso que acontece quando a gente perde a intimidade de falar com Deus, de estar na presença dEle, quando a gente para de orar, quando a gente para de ministrar a palavra do Senhor. Eu achei interessante não, achei triste na verdade, porque era uma pessoa que falava com Deus de fato. Eu pedia conselhos a ele, e eu vejo ele naquela situação, e eu vejo o que acontece na palavra propriamente dita. É isso que acontece. É muito complicado de um pecador, alguém que de repente estava dentro da casa do Senhor, a voltar a se arrepender. A pessoa às vezes se encontra envergonhada por aquilo que fez do próprio Deus. Mas até que ele decide se arrepender dos seus pecados, confessando ao Pai, reconhecendo que o melhor lugar era ao lado do Pai. Versículo de número 19. 19. Ele fala assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A distância daquele homem com seu pai era tanta, a perda de intimidade era tanto, que faz com que ele mesmo a ideia dele era, mesmo estando na casa do próprio pai, continuasse na condição de escravo. Mas não é isso que o pai tinha preparado para aquele homem. Não é isso que Deus tem preparado para você. Não é isso que Deus tem preparado para mim. Não é isso que Deus tem preparado para pessoas lá fora. Não é isso para pessoas que tem preparado para pessoas no teu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Não é isso que Deus tem preparado. Não é, o Senhor não te chamou para ser escravo do pecado estando dentro da própria casa dele, não. Ele te chamou para ser filho. Ele te chamou e me chamou para ser filho. Eu quero ler em Efésios, acompanhe comigo, Efésios capítulo de número 2, do 1 ao 5. Fala assim, eu não vou... Efésios capítulo de número 2, do 1 ao 5, fala assim: do 1 ao 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ele de fato se encontrava morto em suas transgressões e pecados, assim como nós estávamos mortos. Na verdade, nós éramos merecedores, como fala a palavra do Senhor, da ira do Senhor. Mas através da misericórdia de Deus, pela graça, somos salvos. E é por isso que de fato, que o fato de Ele, ou qualquer um de nós, que venhamos a nos arrepender, não estaremos mais nas condições de escravo, mas sim de filhos de Deus. Aleluia. Versículo de número 20, 21 e 22, eu não vou mais demorar, já vou terminar. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos agora fazer uma festa e alegrar-nos. Em momento algum o pai deixou de estar esperando aquele filho. Em momento algum o pai perdeu a sua esperança na volta daquele filho, em aquele filho se arrepender. Deus, ele sempre está à nossa espera. E não foi diferente da vida daquele homem. De repente, até aquele momento, ele estava receoso do que o seu pai poderia fazer, do que o seu pai poderia, qual seria a reação do seu pai. Mas é aí que Deus, propriamente dito, ele nos surpreende. É quando ele se levanta e fala assim: olha, basta. É quando ele faz com que o teu familiar, ou aquela pessoa que está na tua casa, ou aquela pessoa que é seu vizinho, está passando por uma situação complicada, ele fala assim: não, chegou a hora de eu mudar esse quadro, chegou a hora de eu mudar essa circunstância. De repente alguém da tua família, alguém da minha própria família. E que Deus, ele vai surpreender aquele filho. No versículo 22 ele vai falar assim: olha, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam o filho, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Eu quero nesse versículo destacar 3 pontos importantes. Primeiro, o pai, quando ele viu aquele filho, ele o abraçou e o beijou. A aceitação daquele pai foi tremenda e enorme. É assim que ele nos aceita, é assim que ele trata um pecador, é assim que Jesus queria mostrar para aqueles mestres e aqueles fariseus o como era a postura de Deus em meio à situação, em meio à vida de um pecador que se arrepende. E ele ainda vai surpreender aquele filho quando ele fala assim: olha, traga a melhor roupa e vista-o. Começa naquele momento, começa o processo de restauração na vida daquele homem. Quando aquele pai ele fala assim: ó, tragam a melhor roupa. A melhor roupa era designada a pessoa de grande importância quando vai visitar a casa de qualquer pessoa naquela época. Ele estava mostrando para aquele filho que ele não queria tratar aquele filho de uma forma igual a que ele tinha tratado anteriormente, não, mas ele tinha algo novo, algo que ele tinha preparado. Ele queria restaurar através a vida do seu filho. Ele queria mostrar através daquelas roupas que ele estava restaurando a vida dele. Segundo, ele fala assim: olha, coloque um anel em seu dedo. Ou seja, uma nova aliança do seu pai com o seu filho. Aquele anel seria uma lembrança de tudo aquilo que ele vinha ter passado. Todas as vezes que ele olhasse para aquele anel, ele iria se lembrar de tudo que ele passou até que ele chegou àquele momento. E hoje, a partir do momento que eu e você, a gente se arrependeu, a partir do momento que nós nos arrependemos daquilo que Deus reprovava, Ele fez uma aliança comigo e com você. Só que a aliança que Ele fez não veio através de anel. A aliança que Deus ele fez comigo e contigo, veio através de um homem que se fez carne, de um homem que se entregou numa cruz por mim e por você, meros pecadores. A aliança que Deus fez comigo e contigo, quando nós viemos a nos arrepender, foi quando Ele entregou o seu Filho amado naquela cruz, e como um cordeiro, Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, porque éramos merecedores da ira. E Deus ele fez uma aliança conosco quando ele entregou Jesus, e nós da mesma forma podemos nos lembrar, como hoje nós fizemos, nós ceiamos, nos lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós pecadores. Aleluia! E por último, nesse versículo ele vai falar assim: calcem os seus pés. Um fato interessante é que ele andava descalço de fato. E os que andavam descalços naquela época eram justamente os escravos. Então o pai coloca primeiro um anel no seu dedo, depois ele pede que calce o seu filho. Para quê? Para mostrar para aquele filho que o retorno dele não era para continuar sendo um escravo, mas ele estava restituindo na vida daquele filho
a condição de filho. Porque eu e você, nós somos filhos de Deus. Ele em momento algum deixou de ser filho de Deus, mas ele aceitou a sua condição de escravo do pecado. Aquele pai estava dizendo, quando ele calçou aquele filho, ele falava assim, ele estava dizendo para aquele filho assim: olha, você não é mais escravo, a sua condição agora é ao meu lado, como filho, justificado e remido. Meu aprendizado com essa parábola me faz concluir que verdadeiros filhos de Deus, eles sutilmente seduzidos pela atração do mundo, vão se afastando da presença de Deus aos poucos, vão deixando de ir à igreja, vão deixar de ir orando, vão deixando de orar, de ter a comunhão, e vão se distanciando, e até deixarem de estar junto ao Pai. Mas Ele nos ama, meu amado. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Ele te ama tanto que Ele entregou seu Filho, por mim e por você, meros pecadores. Eu quero fechar e concluir, já vou passar para o pastor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos 8. Do 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, somos guiados pelo Espírito de Deus, por isso somos filhos de Deus. É necessário não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus amados, nós temos uma herança em Deus que o mundo não pode ter. Mas eu e você, nós temos essa herança. Nós fazemos parte dessa herança. Eu e você fazemos parte dessa herança. Que a palavra de Deus ela venha falar melhor aos corações dos meus amados irmãos. Quero estar passando para o pastor. Amém, glória a Deus. Coloca a sua mão no coração. Os músicos, Lucas, cantaram um pouco. Coloca a sua mão no coração. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Este filho, a Deus, não valorizou o que ele tinha de tão importante, que era estar ao lado do Pai, ter comunhão com o Pai. E às vezes nós não, assim como esse filho, não valorizamos. Como o Rafael falou, às vezes nós deixamos a posição de filho para vivermos a posição de escravos. Mas é interessante que a Escritura diz que o pai ficava de longe, esperando o filho voltar. E a aliança que houve, a reconciliação, o anel, as vestes, os chinelos, não aconteceu por acaso, nem algo forçado, mas houve arrependimento. O filho caiu em si e se arrependeu. Talvez você esteja dentro desse contexto, ou da ovelha perdida, da dracma que está dentro da casa, ou do filho perdido. E você assim,
enquadre um desses três aí. Mas o mais importante nesta noite é que o Pai, Ele achou aquele que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Fala da graça, da ação de Deus, daqueles que de fato tiveram encontro com Deus, voltam para Ele. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor. Nesta noite o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Se porventura você se encaixa em um desses 3 pontos que foi falado nesta noite, você possa de fato voltar para Deus. Vamos louvar o Senhor. Agora a gente, vamos pedir para a igreja estender as mãos aqui, vamos orar pela vida do nosso pastor. Vamos ter abençoado as nossas vidas durante esses anos. Feche seus olhos.
somos gratos, Senhor, pela vida do pastor Walter. Ó Deus, por esses anos, ó Deus, de CNVMEA, de ministério, Senhor. Senhor Deus, Tu conheces o coração, ó Deus, e a mente dele. Sabe o quanto ele tem se colocado diante de Ti, Senhor, e te pedimos, Senhor, a Tua graça sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor, nesses dias, lhe dê um renovo, Senhor. Que o Senhor venha visitá-lo, Senhor, de uma forma especial, Senhor, de uma forma sobrenatural. Ó Deus, renovando suas forças, Senhor, falando com ele, Senhor. Ó Deus, revelando, ó Deus, o Teu propósito, Senhor, Deus, para que ele venha conduzir, ó Deus, o rebanho, Senhor, da Tua igreja, Senhor, e abençoando, ó Deus, as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, guarda, Senhor, o seu coração, a sua mente em Ti. Ó Deus, guarda a sua família, Senhor, a Simone, Senhor, abençoa o seu casamento, Senhor. Abençoa a vida do Lucas, do Henrique, Senhor. Abençoa toda a sua família, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor guarde, Senhor, essa família, Senhor, e guarde, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Coloca Teus sonhos, Senhor, no coração do pastor Walter, Senhor, e que ele venha, Senhor, ó Deus, cumprir a Tua vontade com toda excelência, Senhor. Te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas. E a gente vai ter um momento agora aqui, uma surpresa aqui, um negócio surpresa que ninguém nem imagina que pé. Tá? Então aqui na nossa comunhão 0800 também, vamos todo mundo lá para dar um abraço nele, tá? Ok, vamos lá, música, vamos lá.